toda paciente que tem endometriose precisa ser submetida a uma cirurgia. As principais indicações cirúrgicas da endometriose estão relacionadas aos riscos de um quadro agudo ou subagudo para as pacientes. Por exemplo, os endometriomas, que são os cistos de endometriose do ovário, maiores do que 4 ou 5 centímetros, pelo risco de rotura desse cisto ou de torção ovariana. As lesões do intestino delgado, que é o nosso intestino fino, principalmente o íleo, são nódulos na parede do intestino que podem levar a um quadro de obstrução intestinal, suboclusão intestinal, levando a uma cirurgia de emergência para essa paciente. Além disso, as lesões dos ureteres, os ureteres que drenam a urina do rim até a bexiga, eles passam mesmo do lado das lesões de endometriose. Se uma lesão de endometriose infiltrar o ureter e provocar uma dilatação do rim e desse sistema coletor, a paciente pode a longo prazo ter uma perda da função renal. Então, essas lesões não tem nenhuma discussão, independente da clínica da paciente, elas precisam ser retiradas cirurgicamente. Outra lesão é o nódulo de endometriose do apêndice secal. Quando a gente vê um nódulo sólido no apêndice, a gente não consegue diferenciar esse nódulo de outras lesões do apêndice, como as neoplasias do apêndice. Então, também precisam ser retiradas cirurgicamente. Outra indicação de cirurgia é a falha do tratamento clínico. Independente do tamanho da lesão e da extensão da lesão de endometriose, se a paciente não tem uma melhora clínica, permanece com dor, sem qualidade de vida ou infertilidade, aí sim é indicada a cirurgia para ter um tratamento mais adequado para o quadro dessa paciente. E depois da cirurgia, geralmente as pacientes ficam ansiosas, querem fazer logo o controle de imagem para saber se foi se foram retiradas todas as lesões de endometriose ou se teve alguma complicação. Mas a avaliação imediata após a cirurgia não é adequada. A gente pede no mínimo 6 meses para o primeiro ultrassom ou ressonância após a cirurgia, mas o período ideal é 1 ano após a cirurgia. Aí sim, nesse exame, 1 ano após a cirurgia, a gente consegue entender melhor o que é remanescente, o que se ficou alguma lesão de endometriose que não foi possível retirar durante a cirurgia e o que é alteração fibrocicatricial, o que é cicatriz da manipulação cirúrgica. Então, não precisa ter pressa para fazer essa avaliação aí pós-cirúrgica. E qual é o melhor método para avaliar a paciente que já operou de endometriose? O ideal é utilizar o mesmo método de imagem que foi utilizado para fazer o mapeamento pré-operatório. Então, se ela fez o mapeamento das lesões com uma ultrassonografia com preparo intestinal, ela deve fazer a avaliação pós-operatória também com a ultrassonografia transvaginal, de preferência com o mesmo profissional. Se ela fez o mapeamento pré-operatório com a ressonância, ela deve fazer a avaliação agora com a ressonância magnética. Os dois métodos são excelentes, mas utilizar o mesmo método e com o mesmo médico radiologista é o ideal para a gente ter um critério comparativo muito maior do que é lesão remanescente e do que é alteração fibrocicatricial.